Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora pode colocar a sua Bíblia sobre o banco e diz assim comigo: Deus. Não, está muito fraco, diz mais forte: Deus, no nome de Jesus, usa esse pastor e fala comigo, fala com a tua igreja e nos abençoa para o louvor da tua glória. Amém? Eu quero falar para vocês hoje sobre 4 eventos e um personagem. 4 eventos e um personagem. 1, 2, 3. Que bom que estão atentos. Quais são esses eventos? O nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. É óbvio que o arrebatamento ainda pode ser chamado de advento, porque é um evento que ainda não ocorreu, mas ele está na Bíblia, ele está na palavra de Deus, e nós também vamos falar um pouquinho sobre ele. Veja bem, havia uma promessa desde Gênesis capítulo 3, da semente da mulher, lembra? E as promessas durante o Antigo Testamento, mais especificamente em Isaías, foram muitas promessas a respeito do advento de Cristo. Muitas pessoas criam, esperavam, outras não. Isaías no capítulo 7, versículo 14. Olha só, lá em Isaías, Velho Testamento, né? Diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um menino, e o nome dele seria Emanuel. Atente bem para as promessas e os cumprimentos das promessas. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Havia uma promessa para o nascimento de Jesus. E em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 6, é claro que eu estou correndo aqui, porque eu tenho só 27 minutos a partir de agora, mas é só para você ter uma ideia. Eu quero falar de uma promessa e o cumprimento dessa promessa de cada evento. Em Lucas no capítulo 2, é registrado o cumprimento dessa promessa. A Bíblia diz que Jesus nasceu. Os pastores estavam pastoreando as ovelhas, quando de repente brilhou uma luz e apareceu um anjo dizendo para eles: não fiquem assustados, não tenham medo, eu vos trago uma boa nova, e boa nova é o Evangelho, né? Que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo. Eu acho interessante esse versículo, eu gosto dele, porque o anjo diz que seria uma boa nova de alegria para todo o povo. Jesus, do ponto de vista de alguns, nasceu para os judeus. A Bíblia até diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E outro dia eu ouvi alguém dizer: nós somos o plano B de Deus, porque Jesus veio para os judeus não receberam, e aí então nós entramos. Negativo. Deus não tem plano B. Sabe por quê? João 42, versículo 2 diz que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, você não é plano B, você é plano A de Deus. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, a salvação dos gentios não é plano B, pelo contrário, é a segunda etapa do plano A. Você estava e está no projeto de Deus. E a Bíblia diz, então confirma o nascimento de Jesus. Agora, nascimento é uma coisa muito comum, né? Toda família tem seus bebês, né? Agora a segunda promessa parece ter um cunho mais complexo, porque é uma promessa de que alguém vai morrer no lugar de outra pessoa.
Paulo diz que pode ser que por um justo, alguém de nós se anime a morrer em lugar de um justo. Mas ele diz, mas Jesus morreu, nós éramos pecadores. Efésios diz que nós éramos trevas, e ele morreu por nós. Mas era uma promessa. Mas será que esse tal Jesus, e Jesus estava crescendo, uma vida social normal, será que de fato ele vai à cruz? Será que de fato ele vai morrer pelos pecados da humanidade? Alguns criam, outros não. A Bíblia, o próprio Isaías, no capítulo 53, uma leitura que nós costumamos ler, inclusive dia de ceia, porque fala do sofrimento do Messias, quem creu em nossa pregação, e a quem foi manifestado o braço do Senhor, porque foi surgindo como um renovo de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. Nós olhamos para ele e não desejamos, mas ele foi oprimido, foi ferido, moído por causa das nossas transgressões. E vai discorrer até que chega o versículo 12, onde há uma promessa da morte, uma profecia que fala da morte de Jesus. Vai dizer, ele derramou a sua alma até a morte, e pelos pecadores intercedeu. Havia uma promessa que Jesus morreria. E aí no versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, o próprio Jesus vai também profetizar a sua morte, como ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de vocês. Havia essa promessa, mas o cumprimento. Lucas capítulo 23, do versículo 44 a seguir, aleluia, diz a Bíblia que depois de Jesus sofrer todo tipo de humilhação, escárnio, perseguição, finalmente agora pendurado no madeiro, em meu e em seu lugar, a profecia vai se cumprir, porque ele vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz na parte última do versículo 46, e havendo dito isto, expirou. Cumpre-se então uma promessa também da morte de Jesus, mas havia agora uma promessa da ressurreição. Para aí, promessa de nascimento já precisa ter fé, mas toda família nasce, gente, né? Promessa que alguém vai morrer já muda um pouco, porque não é uma morte natural. Jesus morreria em lugar de outrem. Jesus morreria para pagar os nossos pecados. Mas ainda assim muitas pessoas criam, e de fato aconteceu. Mas havia uma terceira promessa, que ele ressuscitaria. Agora já muda tudo. Para aí, todos os líderes que palmilharam por sobre a face da terra antes de Jesus, ninguém havia ressuscitado. Todos haviam morrido, sido sepultados e estavam lá nos seus túmulos. Agora uma promessa que ele ressurgiria. Meu Deus do céu. O próprio Jesus, quando é interpelado pelos fariseus, dizendo, dai-nos um sinal, prova que você é realmente o Filho de Deus. Ele fala, não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas esteve por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, se é 3 dias e 3 noites, e depois que terminasse os 3 dias, automaticamente subentende-se pela palavra, ele estava dizendo, eu vou ressurgir. Mateus 28, versículo 5 a seguir, a Bíblia diz que as mulheres vão ao túmulo de Jesus após a sua morte, e a especulação estava rondando a cidade. Era tão difícil, inconcebível a ideia de alguém ressurgir, que até mesmo os discípulos, alguns ficavam meio incrédulos. Mas quando elas chegam ao túmulo, um anjo aparece para elas, e diz que Jesus havia ressuscitado. Jesus não estava mais no túmulo. 2 discípulos andando no caminho de Emaús, e Jesus aproxima e começa a participar da conversa, e pergunta, sobre o que vocês estão conversando aí com tanta veemência? Você é estrangeiro aqui porventura, não sabe o que está acontecendo? Jesus que veio e tal, fez tantas coisas gloriosas, mas o crucificaram, ele foi morto, ele foi sepultado,
e era o próprio Jesus ressurreto que estava ao lado deles, mais tarde numa mesa de jantar, eles vão se dar conta que de fato Jesus havia ressuscitado. Agora veja bem, eu fiz essa introdução só para chegar onde eu quero, só para provar para você biblicamente, como o versículo que lemos no início, que pode passar os céus e a terra, mas as promessas de Deus não vão passar. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. As pessoas hoje estão tentando mistificar o Evangelho, mudar as verdades bíblicas. Pessoas que estão produzindo exemplares bíblicos, traduções inovadoras, retirando textos sagrados, para que não possa proibi-los, condená-los pelos seus pecados. Muitas pessoas estão querendo dizer que o arrebatamento não é bem arrebatamento. Outro dia vi um pastor falando sobre o inferno, que é uma figura de linguagem. O inferno é a ausência de Deus, mas não existe um lugar assim, como as pessoas pensam. E daqui a pouco o inferno se torna algo comum, natural, e as pessoas não temem mais ir para lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei por que as pessoas acreditam tanto, porque já aconteceu. No nascimento de Jesus, é celebrado o Natal, na morte de Jesus, a gente relembra a morte de Jesus todo culto de ceia. A ressurreição de Jesus é celebrada. E por que nós não acreditamos com a mesma intensidade no arrebatamento da igreja? Quando eu falo do arrebatamento da igreja, eu estou falando do rapto da igreja. Não é aquela vinda de Jesus em glória, que todo olho verá, que Ele vai instalar o seu reino aqui após a grande tribulação. Não é isso. Eu estou falando do rapto da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Alguém diz o seguinte: pastor Adeir, mas a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes. Depois virá o fim. Primeiro, que o arrebatamento da igreja não é o fim. O fim é o juízo final. Segundo, que o evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho do reino. O evangelho do reino vai ser pregado exatamente depois do arrebatamento. Nós estamos na graça, nós estamos pregando o evangelho de graça, de salvação. Portanto, para aqueles que estão sossegados, esperando que toda a África seja evangelizada, a Índia, a China e outros povos, eu quero dizer uma coisa para você, baseado na palavra de Deus: não falta mais nada para que a igreja seja arrebatada. Os sinais estão se cumprindo. A única coisa que falta é a ordem do Senhor para vir buscar a sua igreja. Todos os sinais estão se cumprindo, já se cumpriram. O próprio Jesus, em João 14, a partir do versículo 1, Ele vai dizer: olha, não fique perturbado, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado para vocês: ei, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, voltarei outra vez para vocês e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Jesus prometeu voltar. O arrebatamento da igreja não é história. O arrebatamento da igreja não é algo para te assustar, para te tirar o sono. Pelo contrário, é algo para você acreditar, abraçar, porque Jesus está voltando. Veja bem, Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai falar sobre os sinais como as dores de parto de uma mulher que vai dar à luz. Eu tive o privilégio de ser pai 3 vezes, 3 moças, e acompanhei minha esposa em todas as consultas de pré-natal e também nos 2 partos. Deixa eu te falar, quando a Bíblia fala sobre esses sinais como as dores de parto, como é a dor de parto? A mulher não sente dor e já para em 5 minutos não, meu irmão. Sente uma dor, gente, acho que não é nada não, acho que foi só o bebê que, doeu de novo. Começa lentamente, vai intensificando. Daqui a pouco você escuta os berros lá dentro do centro cirúrgico. O neném está nascendo.
Sabe o que é isso? Alguém falou para mim outro dia, pastor Leonardo: pastor, terremoto sempre existiu. Pai matar filho, filho matar pai, sempre aconteceu. Eu falei, é verdade. Mas só que os sinais seriam como dor de parto. Eu estudei uma pesquisa de uma faculdade americana. Eles estudam os abalos sísmicos, os terremotos, os fenômenos naturais que acontecem pelo mundo. Em poucos séculos, algumas regiões da Ásia que é muito atingida, e outros países onde tem muito esses fenômenos, os tremores de terra, chega-se a 4.500% o aumento dos terremotos. No Japão, em um único dia, ocorreu 1.000 tremores de terra. Claro, baixa intensidade, alguns nem percebidos a olho nu, apenas com aparelhos. Alguns foram sentidos, mas já houve outros de grande intensidade que foram catastróficos. O que nós entendemos por isso? Jesus nos alertando: os sinais estão aumentando como a dor do parto de uma mulher. A dor vai aumentando, a contração vai aumentando, até que a criança nasce. Os sinais têm aumentado como nunca. Só quem é cego para não ver. Coronavírus, é filho que mata o pai e manda botar fogo no corpo. Tanta atrocidade, é tanta violência, é tanta bomba, é tanta guerra, é tanta maldade. Mas por outro lado, eu vejo também presidentes como o do Brasil e dos Estados Unidos orando no seu gabinete. Jesus está preparando o seu povo, aleluia. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A Bíblia diz ainda que o arrebatamento da igreja é comparado, além das dores de parto, como a vinda de um ladrão. Alguém fala, que coisa grosseira comparar a vinda de Jesus com a vinda de um ladrão. Bem, olha para mim. 3 características básicas que nós podemos comparar a vinda de Jesus com a vinda de um ladrão. Primeiro, o ladrão vem quando ninguém espera. Jesus fala, se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele fechava a porta. O ladrão vem quando ninguém espera. Segunda coisa, ladrão leva sempre o que lhe agrada ou o que há de melhor. Não pense você que se tiver lá no seu cofre 100 mil reais em dólar e 100 mil em pesos argentinos, ele vai levar uns pesos lá, o dólar não. Se tiver lá ouro e bijuteria, vai levar ouro. Com todo respeito pelos amantes do Chevette, mas se tiver o Chevette e uma BMW, ele vai levar a BMW. Porque o ladrão sempre leva aquilo que lhe agrada e aquilo que é precioso. Ei, por último, geralmente quando o dono da casa percebe que foi roubado, o ladrão já se foi. Essas 3 características combinam com o arrebatamento da igreja. Jesus virá no momento em que ninguém espera. Olha só, a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Eu acho interessante aquela parte do versículo que diz que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e não perceberam. O povo não está percebendo nada, pastores. Jesus está mandando sinais. Jesus está falando através da palavra, através dos sinais, através da natureza, através dos astros, dos planetas, e o povo não está percebendo. Ei, Jesus virá no momento em que todos estiverem despercebidos, despreocupados. Quando menos esperar, a última trombeta vai soar. Aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor dos ares. O arrebatamento da igreja. Por último, leva sempre aquilo que é de melhor, aquilo que agrada. Quem é que agrada a Deus nesse mundo? O que há de mais precioso sobre a face dessa terra? Quem é o sal dessa terra que ainda não permitiu esse mundo se perder totalmente? É a igreja do Senhor. E qualquer hora ela será tirada daqui, porque como ladrão ele virá, a hora que ninguém espera, e vai levar aquilo que há de melhor. E por último, característica de um ladrão:
Quando perceberem, Jesus já veio e já foi. Deixa eu falar um negócio para você. Louvado seja o nome de Jesus. Nós falamos tanto da eternidade, nós cremos na eternidade, pregamos a eternidade, mas vivemos como se ela não existisse. Uma irmã dizia: pastor, fulano veio para a igreja hoje porque está no curso de inglês. Não, pastor, hoje ele está na natação. Pastor, hoje ele está no cursinho. Eu falei: irmã, mas que dia que ele vai vir? Sabe, nós preparamos tanto para sermos pessoas bem-sucedidas nesse mundo. Preparamos nossos filhos para ter um amanhã próspero e abundante. E às vezes eu vejo a pessoa falar: o ano que vem eu quero produzir 2 vezes mais. O ano que vem eu quero ganhar 2 vezes mais. Mas sempre no âmbito material. Não sou nada contra você crescer e prosperar. Glória a Deus por isso, a gente ora por isso. Mas não deixa que nada disso te embarace. Sabe por quê? Foi o próprio Jesus que disse o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Paulo diz para Timóteo, pastor Charles: Timóteo, guarde o seu bom depósito com a ajuda do Espírito Santo. Se Paulo falou para Timóteo guardar o depósito, e Jesus fala para juntar tesouro no céu, figuradamente, cada crente tem uma conta lá no céu. Uma conta, claro, de forma simbólica. Todos nós temos uma conta na eternidade. E aí eu te pergunto: como está o seu saldo lá com Deus? Aleluia. Eu sabia que essa mensagem não era de muitos glória, aleluia, mas foi o Espírito Santo que colocou ela no meu coração. Tem muita gente aqui que a conta dele está gorda, está no azul. O saldo está bacana, ele tem uma estrutura financeira invejável, mas lá em cima ele está no vermelho, está negativo. Se tirar um saldo, o extrato dele da conta lá em cima, ninguém nem sabe quem é, está zerado. Deixa eu falar uma coisa para você: é hora da gente se preocupar com a eternidade. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Chegou o tempo de entender que o tempo não dá mais tempo de esperar. É tempo de se arrepender, de voltar-se para Deus, de rasgar o coração e se derramar na presença dEle. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia à pobreza, não. Eu oro por uma vida melhor financeira. Mas veja bem, a casa vai ficar aqui, o carro vai ficar aqui, o diploma vai ficar aqui, posição social vai ficar aqui. Se não tiver depósito lá em cima, não entra. É preciso ajuntar tesouro no céu. Veja bem, eu já vi falar em venda de sentença. Já ouviu falar? Venda de sentença, venda de alvará, não é assim? Venda de título, de campeonato, tudo isso já aconteceu. Justiça já sofreu um bocado por esse mundo afora. Hoje, quando nós vamos pagar nosso IPVA, nosso IPTU, já viu falar na síndrome da última hora? Aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. A declaração do imposto de renda dele é às 11 horas e 50 minutos do último dia. A matrícula do filho é no último dia. O voo dele, ele só pega o avião quando faz a última chamada. Tudo na última hora. Isso não funciona com as coisas de Deus. Sabe por quê? Se você perde o avião, você remarca a passagem, paga uma multa. Se você não paga o IPTU, você paga uma multa e paga de novo. Se você perde o vestibular, você presta o ano que vem. Mas o arrebatamento da igreja não vai ter segunda chamada. Não tem como pagar a multa e dizer: Jesus, eu fiquei, coloca a multa aí. Sabe por quê? Porque o preço é tão alto que o único que pode pagar, ele é dono intransferível desse título, e ele não vende para ninguém. Quem é que jamais poderia pagar o preço da vida de Cristo, ainda com uma multa por cima? Pedro disse que não foi com ouro e prata que nós fomos comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Não haverá segunda chamada, não haverá uma nova oportunidade. Nós precisamos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo. Deixa eu correr que eu já preciso orar. Veja bem, distração é o nome do momento. A indústria do prazer é a que mais cresce no mundo. A indústria do riso, a indústria do humor, a indústria do prazer, do sexo, das drogas. E as pessoas estão cada vez mais dispersas, cada vez mais distraídas. Mostrou recentemente uma mulher andando com o celular na China,
antes agora do corona, que agora está todo mundo escondido, e ela foi saindo e caiu dentro de um rio, dentro da cidade. Quando o socorro chegou, ela morreu afogada, porque estava no celular. Mostrou uma mãe que enquanto estava no celular, alguém raptou o bebê e ela não percebeu. Pessoas não percebem mais o sinal abrir, o sinal fechar, não percebem mais a criança cair do carrinho. E eu te pergunto, será que estão percebendo o sinal do arrebatamento da igreja? Se não percebe a criança que está no carrinho, se não percebe que o sinal abriu, será que está atento aos fenômenos, aos sinais da vida de Cristo? E a Bíblia diz, não perceberam. Deixa eu falar uma coisa para você. O arrebatamento da igreja tem uma característica diferente de todos os eventos. Jesus nasceu para todo mundo, morreu para todo mundo, ressuscitou para todo mundo, mas vai voltar só para os santos, só para os fiéis. Ele vai voltar para aquele que estiver preparado. Por amor da tua alma, escapa-te por tua vida, escapa-te pela tua alma, pelo amor de Deus. Dá ouvido à palavra, atenta para os sinais, porque Jesus não tarda a voltar. Aleluia. Fica de pé, o meu horário foi, eu preciso orar por você. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu te pergunto mais uma vez: como está o seu depósito da eternidade? Aleluia. Tem uma canção tão linda que diz assim: Cristo vem me buscar, e com Ele se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, Rabacandarabassura. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer ir com a gente para o arrebatamento da igreja. Vem aqui à frente.